cálice com vinho, pão, a representação do que Cristo fez. E é diante disso que eu queria lhes falar em alguns minutos. Celebrar a ceia do Senhor é celebrar uma nova aliança. Celebrar a ceia do Senhor é você olhar para a história da igreja, o corpo de Cristo, e perceber que há 2000 anos a igreja se reúne para fazer isso. Não somos nós que inventamos a ceia. Não foi a Assembleia de Deus, não foi a Batista, não foi a Presbiteriana, não. A ceia do Senhor é um mandamento de Jesus Cristo. Para vocês entenderem a minha obra em vocês, a minha obra na criação, a minha obra na humanidade, o meu sacrifício no lugar de vocês, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebrem o pão e o vinho em memória de mim, para que vocês não esqueçam que vocês foram comprados pelo meu sangue. E foi um alto preço que trouxe a liberdade de vocês se reconciliarem de novo com Deus. É Cristo que fez isso, amém, gente? E essa história que é feita e é celebrada mensalmente, algumas igrejas o fazem semanalmente. A ceia do Senhor é a representação de algo muito especial. Nós chamamos ceia do Senhor, mas há quem chame Santa Ceia. Não há problema se você pensar Santa Ceia no sentido de ser algo separado, algo santo, tudo bem. Mas chamar Santa Ceia é algo mais católico romano do que evangélico. Deixa eu te explicar. Na ceia católica, o pão se transubstancia em carne. O católico romano acredita que depois que o padre ou o sacerdote ora, não é mais pão que tem aqui, é carne. Na tradição católica romana, crê-se que depois que o sacerdote ora, não é mais vinho que tem aqui, é sangue. É a isso que se chama transubstanciação. As substâncias se transformam em algo real. Por quê? Porque a Eucaristia ou a Santa Ceia é feito na missa. E o que é a missa? Missa significa sacrifício. Toda vez que se celebra uma missa, se celebra um sacrifício. Na visão católica. Porque nós, evangélicos protestantes, não compreendemos assim. Primeiro que nós não fazemos a missa, nós fazemos o culto a Deus. No culto a Deus não está acontecendo um sacrifício como no Antigo Testamento. No culto a Deus já houve um sacrifício definitivo. E esse sacrifício não foi feito por seres humanos falhos como nós. O único e absolutamente completo e suficiente sacrifício foi feito por Jesus Cristo quando ele sobe ao madeiro, levando as minhas culpas, os meus pecados e me substituindo. E quando toda a justiça de Deus é despejada nele, para que o amor de Deus fosse despejado em mim. Você é resultado do amor de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Há outras pessoas que vão chamar de ceia memorial, e esse nome é bom. Eu gosto desse nome porque é em memória de Cristo. Nós nos reunimos, tomamos do pão, tomamos do vinho, celebramos a morte na cruz de Cristo em memória dele. Aliás, ele disse, façam isso em memória de mim. Mas talvez o nome que seja mais completo ainda seja Eucaristia. Participar da Eucaristia é reconhecer o que Cristo fez. Eucaristia significa reconhecimento e ações de graças. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Aí vem Paulo e diz, eu recebi do Senhor algo que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu estou ensinando a vocês, que Jesus Cristo, naquela quinta-feira onde ele reúne os seus discípulos e diz, amigos, eu quero fazer essa última refeição com vocês. E quando diante daquela mesa de amigos, tem também um inimigo que é Judas. E Judas o trai. E Judas sai da ceia do Senhor.
E Jesus vai depois para o Getsemane e ora aquela oração que só ele podia fazer. A verdadeira oração de Jesus é: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, olha as palavras na Bíblia, passa de mim este cálice. Na Bíblia, entenda isso. Não é um sinal de bênção. É um sinal de juízo de Deus. É um sinal de maldição de Deus. Toda vez que se fala cálice na Bíblia, Deus está pronto para exercer juízo. Você vê isso, por exemplo, nas palavras de Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, aonde você for eu vou. Aliás, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, faz da gente primeiros ministros, nós vamos estar lá junto contigo. Jesus disse: vocês não podem tomar o cálice que eu vou tomar. E não pode passar pelo batismo que eu vou passar. Vocês não vão suportar isso. No Apocalipse, o derramamento do cálice é o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade pecadora e sobre os poderes das trevas. Então Jesus olha para o Pai e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse juízo. Mas todavia, olha que oração, seja feita a tua vontade. Essa é a verdadeira oração de Jesus. Eu sei que será difícil. Se tiver um jeito, passa de mim. Mas se não tiver, não seja a minha vontade, mas a sua vontade que seja cumprida. O Jefferson falou disso hoje. Esvaziar-se de mim mesmo para me preencher de Deus e do seu Espírito. Essa é a oração que Deus ouve, a oração que Deus atende. E Paulo está olhando para nós e dizendo: esse Jesus que disse isso, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e disse: isto representa o meu corpo, em minha memória, em memória de mim. Quando vocês se reunirem, olhem para o cálice e percebam que esse cálice que agora que é de amor e perdão para vocês, para mim significou morte e juízo. O que vocês representam perdão de pecados, para mim representou a ira santa e justa de Deus. Olhem para esse pão. O que representa para vocês perdão e misericórdia, significou o meu corpo ser dilacerado. O meu corpo ser entregue por vocês. Eu receber um tapa no rosto. Eu receber uma lança na minha lateral. Eu ser humilhado para que vocês recebessem a honra e a exaltação que vem do meu Pai. Paulo fala: façam isso em memória dele, porque agora vocês estão diante de uma aliança nova. E eu queria que você percebesse alguns detalhes importantes que vai fortalecer a sua fé. A primeira coisa que nós estamos vendo diante dessa nova aliança para uma nova vida, é que essa nova aliança revela que o Deus revelado em Jesus Cristo é um Deus de alianças. Aliás, nós cantamos isso, não cantamos? Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Valdir, dá um tom para a gente, vamos cantar aqui para lembrar as promessas de Deus. Só o refrão dessa música, para a gente lembrar que o Deus da Bíblia não é um Deus de caprichos, que ele resolve fazer uma coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus amigos. Deus de aliança. Vamos cantar esse refrão? Deus de aliança. Cante. Olha que belo. Tudo pode passar, mas até aí, esse Deus de alianças é um Deus que estabeleceu uma primeira aliança, a chamada antiga aliança. Eu sugiro que você, durante essa semana, leia Êxodo 19 em casa, e depois o 20. Porque em Êxodo 19 vai estar descrito essa aliança. Deus, através de Moisés, fala com o povo de Israel. E o que é que Deus fala com o povo de Israel? Lá no Monte Sinai.
Israel está saindo do Egito, está passando pelo deserto, e eles chegam no Monte Sinai, 60 dias de caminhada. E quando chega no Sinai, Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer uma aliança com esse povo. Eu quero que esse povo seja o meu povo. E quero que eles entendam que eu serei o Deus deles. Mas para que isso aconteça, eu preciso santificar essa gente. Eu preciso estabelecer o padrão dessa aliança. E Deus fala assim: Moisés, deixa o povo aí embaixo e sobe que eu vou falar contigo e dar os termos dessa aliança. E Moisés sobe. E quando Moisés está subindo, Deus fala assim: Moisés, proíbe qualquer pessoa de chegar no sopé do monte. Não deixe que ninguém chegue, nem mesmo os animais cheguem, porque se alguém chegar, a minha santidade vai matá-los. Eles não podem se aproximar de mim, que eu sou um Deus santo. Então dê uma ordem, Moisés, coloque aí um sinal no Monte Sinai. Até ali todo mundo pode ir. Depois de ali ninguém se aproxima, porque se aproximar vai morrer. Esses são os termos da aliança. Então Deus vai falando com Moisés: eu vou dar a vocês os mandamentos. E os 10 mandamentos são dados escritos numa tábua de pedra. Eu queria que você percebesse o texto que nós lemos, que Jeremias promete uma nova aliança, que agora não seria mais escrita em tábuas de pedras. Perceba isso. Mas a primeira aliança é assim. E Deus dá os termos da antiga aliança. Quais são os termos? 10 mandamentos. Resumem esses termos. Os primeiros 4 mandamentos é a relação de cada pessoa com Deus de Israel. E como é que funciona? Olha, para vocês serem o meu povo e eu ser o seu Deus, a primeira coisa: não tenham outros deuses além de mim. Não procurem outros deuses. Eu sou um Deus que zelo. Eu sou um Deus, olha a palavra, ciumento. No melhor sentido da palavra. Eu zelo por esse relacionamento. Segunda coisa: não façam imagens de mim. Por quê? Porque eu não posso ser representado por nada na criação. Nada pode me representar. Não façam estátuas, não façam estátuas de animais me representando, não façam estátuas de aves, porque nada pode conter a minha presença. Terceira coisa: não use meu nome em vão. Não coloque o meu nome quando vocês estiverem fazendo coisas fraudulentas. Não fale que eu disse o que eu não disse. Não use meu nome em vão. Quarto mandamento: dentre todos os dias da semana, separe um, que é chamado sábado. Sábado não é sábado porque acontece no sábado. Sábado é um conceito. É o dia para você descansar, para perceber o que Deus fez e desfrutar disso. Sábado é o dia de desfrutar Deus e desfrutar a criação de Deus. Por isso que Deus proíbe o trabalho. Não é porque Deus é contra o trabalho. Pelo contrário, Jesus disse que ele continuava trabalhando até agora e o pai dele também. Então Deus ama o trabalho. Mas o trabalho só faz sentido quando você tem o sábado de descanso. Senão ele se torna um peso. Ele se torna uma coisa ruim. E mais, você não consegue agradecer a Deus. O sentido do sábado é você olhar: Senhor, o Senhor me deu saúde, me deu inteligência, o Senhor me deu recursos, e eu estou desfrutando de tudo isso. E hoje é o dia que eu olho para o Senhor e reconheço: tudo isso vem de Ti, e obrigado por isso. Esse relacionamento entre o homem e Deus. Mas o 5º até o 10º mandamento, Deus está ensinando como ser um povo de Deus. É como eu me relaciono com o Rogério. Então, 5º mandamento: honre pai e mãe. O que Deus está dizendo é: esse novo povo que eu estou formando é baseado em autoridade. Deus coloca autoridades, e a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Se nós não aprendemos a obedecer a autoridades constituídas por Deus, nós jamais seremos povos de Deus. Honre pai e mãe, a primeira autoridade que Deus coloca sobre nós. Depois vem uma série de mandamentos: não mate. Por quê? Porque a vida vem de Deus. Não mate os outros, isso é homicídio. Não se mate, suicídio. Por quê? Porque a vida é de Deus e ninguém pode tirar a não ser Deus.
Não roube. Por quê? Porque Deus dá o que é necessário a cada um. Deus dá força de trabalho, Deus dá inteligência. Não compare com ninguém. Viva a sua vida de forma que você não precisa tirar nada de ninguém. Não roube. Não minta, não dê falso testemunho. Povo de Deus ama a verdade. Povo de Deus, a palavra é sim e a palavra é não. Povo de Deus não tem fake news. Povo de Deus não tem notícia mentirosa nas redes sociais. Povo de Deus ama a verdade. Povo de Deus não faz falso testemunho. E os mandamentos continuam. Não adulterarás. Não use a bênção do sexo para desviar o seu propósito. Não adultere pessoas, não adultere coisas. Deus é o Deus da pureza, da legitimidade. E quando a gente aproxima do 10º mandamento, não cobices. Não cobices o próximo, a mulher do próximo, a empresa do próximo. Não cobices, por quê? Porque Deus também fez você a sua imagem. Você é a imagem de Deus. Você não precisa cobiçar nada de ninguém, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ele está em aliança com você. Amém, gente? Essa é a antiga aliança, baseada nos 10 mandamentos. Os termos da aliança são os mandamentos. Só que Jeremias está dizendo que essa aliança nenhum ser humano conseguiu cumprir. Você quer prova disso? Você nunca colocou alguma coisa na frente de Deus na sua vida? Quem se declara pecador em relação a esse mandamento? Eu vou levantar minhas 2 mãos aqui. 2º mandamento: não transforme alguma coisa em objeto de adoração em lugar de Deus. Quem aqui nunca adorou um carro novo, uma casa nova, uma profissão, uma carreira profissional? Quem aqui nunca adorou os próprios filhos antes de Deus? Quem se declara culpado desse mandamento? Vocês querem que eu continue? Não cobiçarás, o 10º. Quem nunca cobiçou nada aqui e confiou em Deus, que você tinha uma aliança com Ele e nunca cobiçou nada? Quem já cobiçou? Nós quebramos a aliança o tempo inteiro. Nós não somos capazes de fazer com que essa aliança vá adiante. Então Jeremias fala assim: Deus sabe que vocês não vão conseguir. Então Deus fala assim: eu farei uma nova aliança. Essa nova aliança é baseada em outros termos. Olha a beleza disso. 2º ponto da mensagem dessa manhã. A nova aliança que foi profetizada por Jeremias e que está sendo explicada por Paulo aqui agora, é uma aliança não baseada na lei de Moisés, porque na lei de Moisés nós somos declarados culpados. Em quem ela é baseada então? Ela é baseada em Cristo. E essa nova lei não é escrita em tábuas de pedra. Ela é escrita dentro do coração humano, dentro da mente humana. É por isso que Paulo em Romanos 12 vai dizer assim: trabalhem pela renovação da vossa mente. A sua mente precisa ser renovada para você viver essa nova vida, essa nova aliança. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável. É disso que a Bíblia está dizendo. Uma aliança que é escrita na mente e no coração, mas também é escrita com canetas de sangue. Não é uma aliança que você dá o sangue para cumpri-la, como a lei de Moisés. É uma aliança que um justo deu o sangue para cumprir a justa santidade e a justa ira de Deus. Essa nova aliança não é baseada no que você faz, como na lei de Moisés. Não peque, não cobice, não mate, não desonre pai e mãe, não faça imagens de escultura. Não é baseado no que nós fazemos. Isso é tentativa de salvação pelas obras. A nova aliança é baseado não no que você faz, mas no que Cristo já fez. Olha a beleza, João 3,16. Eu queria que você repetisse. E se você não souber esse texto da Bíblia Sagrada, você está demitido da igreja evangélica.
que está escrito em João 3,16, é a nova aliança. Porque Deus, o sujeito é Deus. O que Deus fez? Deus amou quem? O mundo, a humanidade. De tal forma que o que ele fez? Deu Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o quê? Deu seu filho, morte de cruz, aliança de sangue, para quê? Para que todo aquele que nele crê, confia, não pereça, mas tenha vida eterna, baseada no que Cristo fez e não no que nós fazemos. O que Cristo fez nos santificou. A cruz de Cristo nos trouxe vida. A obediência de Cristo nos trouxe de novo ao relacionamento com Deus. A nova aliança não é baseada mais no que o povo fazia, nem o que nós fazíamos. É baseado na justiça, na retidão do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o meio do seu pecado. Amém, gente? Isso não é coisa para a gente vibrar? Essa nova aliança também informa que Cristo morreu não como um acidente histórico. Cristo morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que toda alma que pecar deve morrer. A sentença de Deus é: todo pecado tem como consequência a morte. Morte espiritual, da onde decorre a morte física. Mas a morte de Cristo foi a paga para a justiça de Deus, porque neles os meus pecados foram perdoados. Amém, gente? Você pode levantar a sua mão direita e dizer comigo: Senhor, que maravilha essa nova aliança. Ela não é baseada no que eu faço, porque eu falho sempre, mas ela é baseada no que Cristo fez, e a retidão de Cristo é imputada à minha vida. Isso é amor de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isso é graça, isso é misericórdia. Isso é o que Cristo fez. Mas nós somos informados no Novo Testamento que Cristo morreu não só pelos meus pecados. Porque os meus pecados poderiam estar lá na cruz de Cristo, mas a gente não precisar morrer. Alguém pagou a minha conta. Como você pagaria a conta de alguém e aí a conta estaria liquidada e você não precisava ser penalizado? Mas a obra de Cristo, a morte de Cristo, ela é também expiatória, ou seja, ela é sacrificial. Ela paga a conta no lugar de alguém e sofre a penalidade. É isso que nós chamamos: Cristo morreu no meu lugar. Como é que a gente entende isso? Deus olha para nós, e Deus olha para nós assim: olha, eu dei a lei da vida para você, como é que você está? Aí a gente olha: não cobiçarás, eu cobicei. Não matarás, eu posso não ter matado alguém fisicamente, mas matei sonho de gente, matei o desejo de alguém, matei pessoas emocionalmente, pequei. Não dê falso testemunho. Puxa, teve hora que eu já falei coisa que não era verdade. Não coloque nada na frente de Deus. Eu faço isso quase sempre. Aí Deus fala assim: você pecou. E qual é a sentença? Quando ele olha lá na sua palavra: toda alma que pecar deve morrer. Nós teríamos que ter esse destino, mas Cristo chega, assume o nosso lugar e fala: Pai, é verdade, mas o Senhor amou a eles. A tua santidade, ela precisa de uma resposta, é verdade, mas se precisa de alguém dar a sua vida no lugar deles, eu estou aqui. E é por isso que no Getsemane ele ora e fala assim: ó, eu estou sentindo os horrores da cruz. O pecado do mundo está sobre mim. As depressões, os pecados, toda injustiça está sobre mim. Se possível, não derrame essa ira, se tiver algum modo, mas, todavia, seja feita a tua vontade. E aí, sabe qual é a resposta de Deus para Jesus? A resposta de Deus para Jesus é o silêncio. Deus não responde. Sabe por que Deus não responde para Jesus? Para ele poder ter uma resposta para mim e para você, que é:
se você crer no meu filho Jesus, os teus pecados estão perdoados. Ele morreu no seu lugar, a sua dívida foi paga, agora você está numa nova aliança. Agora eu escreverei na sua mente a minha lei, no seu coração. Agora os teus sentimentos, os teus pensamentos vão estar baseados agora na vida dele, na palavra dele, na obra dele. Tem mais, eu vou lhes dar o meu Espírito para habitar dentro da vida de vocês. Olha a bênção da nova aliança. Vocês lembram que na lei de Moisés, em volta do Sinai, tinha um círculo. Todo mundo que atravessasse, morria. Porque teria acesso à santidade de Deus. E homem nenhum pode ter isso. Mas quando Cristo foi à cruz, olha as palavras da nova aliança do Novo Testamento. A Bíblia diz que no exato momento da morte de Jesus, quando ele diz assim, tudo está consumado, o poder de Deus faz que um véu do templo se rasgue de alto a baixo. E agora esse limite foi removido, porque agora o sangue da cruz possibilitou nós entrarmos diante do trono da graça de Deus. Agora a gente não precisa ficar do lado de fora, não precisa ficar no sopé do Monte Sinai. Nós entramos para dentro do reino de Deus. A beleza, a justiça de Cristo está imputada a nós também. Amém, gente? E finalmente, no finalzinho dessa mensagem, olha o que isso faz. Como item 3 dessa mensagem. Essa nova aliança, ela nasce, ela se torna ativa com a morte e a ressurreição de Cristo. Sabe o que significa? Que na história da redenção, tem uma era e uma era que está por vir. Paulo explica isso em várias cartas. A era antiga é a era da nova aliança, da antiga aliança. A era nova é a era da nova aliança. E a ressurreição pertence à nova aliança. Deus prometeu ressuscitar os corpos dos seres humanos. Só que isso é no final da história. Mas a morte de Cristo antecipou os poderes da nova era. Então a ressurreição, a cura, a libertação já está operando no nosso mundo. É por isso que Jesus colocava as mãos sobre os endemoniados e eles eram expulsos e libertos. É por isso que Jesus olhava para um cego e dizia assim, esteja curado, e os seus olhos se abriam. Por quê? Porque os poderes da nova era invadiram o nosso mundo. O poder da ressurreição já é uma realidade. É por isso que homens e mulheres podem ser transformados, salvos, abandonar vícios, abandonar uma vida cheia de pecados. Por quê? Porque o poder da ressurreição já está atuando entre nós. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Você já está diante desse poder. Esse poder já é real em você. E é por isso que homens como Estevão entenderam essa palavra, gente. É por isso que Estevão saiu pelas praças da Palestina, de Jerusalém, e diz, houve um que morreu por mim. E a morte dele liberou um poder, o poder da ressurreição. E esse poder está em mim. As pessoas falavam, nós vamos matar você, Estevão, porque nós cremos na antiga lei, a lei de Moisés. Eles falam, não tem uma nova aliança. A nova aliança é baseada no sangue de Jesus. E eles diziam, vão apedrejar você, Estevão. Ele pode apedrejar, porque eu já estou vendo Cristo e os céus abertos. Eu já estou vivendo o poder da ressurreição. Esse poder está diante de você também nessa manhã hoje. É por isso que nós olhamos o Pedro, que antigamente estava fugindo dos soldados, fugindo do poder da religião. Agora ele vai para as praças públicas, em Atos do Apóstolo, e diz, vocês mataram aquele que é o dono da vida, mas Deus o ressuscitou, e agora eu prego o crucificado, porque é no poder da cruz que está a libertação da minha alma. Nós olhamos para Paulo, e Paulo atua no poder e na sabedoria do Espírito Santo, porque Paulo sabe que está diante da nova aliança. Agora ele não precisa observar mais a lei. Paulo chega numa frase tão forte que ele diz, porque o fim da lei é Cristo. Ele não está dizendo que Cristo acabou com a lei, ele está dizendo que Cristo cumpriu a lei. E a finalidade da lei era mostrar Cristo. A lei dizia assim,
não desonrem Deus. A gente olha para Cristo e fala, Cristo nunca desonrou Deus. A lei diz assim, não cobice nada de ninguém. A gente olha para Cristo e vê, Cristo nunca cobiçou nada de ninguém. Não matarás. Cristo nunca só não matou, como ele gerou vida. Não roubarás. Cristo nunca roubou, como ele sempre dava para quem necessitava. Então Paulo vai dizer, o fim da lei, a finalidade era apresentar Cristo ao mundo. Cristo já foi apresentado. Cristo é de vocês. O poder da ressurreição está sobre vocês. E mais, e eu termino a mensagem e nós vamos ceiar. 3 dádivas foram nos dadas para a nova aliança. Presta atenção nisso. A primeira dádiva é a palavra de Deus. Jamais alguém vai viver a nova aliança sem amar a palavra de Deus. É por isso que o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ela está gravada dentro de mim. É por isso que Paulo vai falar, renovem a vossa mente para você experimentar o poder dessa nova aliança. Ela está agora dentro de vocês. É por isso que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. São palavras da nova aliança. A palavra de Deus deve ser amada, lida, estudada, comida literalmente, internalizada. Para quê? Para que ela produza santidade na sua mente e no seu coração. Amém, gente? Segunda dádiva da nova aliança, o Espírito Santo. Ninguém vai viver a nova vida da nova aliança sem o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Olha que beleza isso. Cristo mora em você através do seu Espírito. Mas a mesma Bíblia manda a gente ter um relacionamento. O que é um relacionamento com o Espírito Santo? É você amá-lo. É você conversar com Ele. É ser conhecido dEle. É Ele ser conhecido de você. É você pedir para Ele encher. Você já pediu para o Espírito Santo encher a tua vida hoje? Experimenta isso. Isso é uma realidade da nova aliança. Ao abatido, Ele dá vigor. Ao entristecido, Ele traz alegria. Ao fraco, Ele traz força. O poder do Espírito Santo é uma dádiva da nova aliança. Amém, gente? E finalmente, terceira dádiva. Primeira palavra. Segundo o Espírito. Terceiro, a comunhão da igreja. Isso é uma dádiva de Deus. Só é possível viver essa nova aliança no corpo de Cristo. Quando nós estamos dizendo que a nova aliança trouxe um novo poder, esse novo poder é um poder sobre a comunidade dos redimidos. Você nunca vai viver esse poder da nova aliança se você não estiver numa comunidade de fiéis. Por que nós precisamos da igreja? Porque é na igreja que o Espírito Santo atua, transformando a nossa mente e o nosso coração na direção da nova aliança. É na igreja que nós somos contestados. Por exemplo, se você não viesse aqui hoje, você não ia ouvir que você não pode controlar a sua vida, só Deus pode fazer isso. Se você não viesse aqui hoje, você não tinha cantado hinos de adoração a Deus, estaria adorando qualquer outra coisa, futebol, dinheiro, carreira. Se você não viesse aqui hoje, você não teria recebido o abraço de irmãos encorajado você. Se você não viesse aqui hoje, você não teria ouvido que o poder da ressurreição está sobre você. O Espírito Santo está sobre você e você precisa ativar com fé esse poder que vem dos céus. Mas a bênção é que você foi unido ao corpo de Cristo. Se você puder dizer, fala com alguém que está perto de você. A terceira dádiva da nova aliança é a igreja. E aí, eu vou fazer você lembrar uma coisa sobre a igreja. Nem sempre a gente gosta muito da igreja. É verdade ou não é, gente? Contra a palavra a gente não fala, que ninguém é maluco, né, Rogério? Contra o Espírito a gente não fala, mas contra a igreja a gente fala. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é como a arca de Noé. Dentro da arca de Noé tinha um monte de bicho. Você acha que o cheiro dentro da arca de Noé era ok? Você acha que tinha espaço para todo mundo? Nem um elefante dava uma batida num leão e o leão dava uma rugida. Você acha que era assim? Ou tinha espaço para todo mundo? Dentro da arca de Noé era um hotel 5 estrelas, que todo mundo era servido e ninguém reclamava de nada? Não. A arca tinha mau cheiro, tinha pouco espaço,
Não era fácil o leão se acostumar com o rinoceronte, com o rato, sei lá com o que mais. Não era fácil, mas tinha um detalhe. Somente dentro da arca é que as pessoas não morriam do dilúvio que estava lá fora. Isso é corpo de Cristo. Às vezes a gente tem dificuldades na igreja, um irmão olha meio chato para a gente, outro pisa no nosso pé, outro fala uma coisa meio estranha, às vezes ninguém visita a gente, ou a gente não visita o outro, e a gente fica meio torto, e a gente fala, não quero saber mais de igreja, desde sempre é assim. Pois é, você está dentro da arca, tem dificuldades, tem mau cheiro, tem problemas de espaço, mas é lá que está a salvação de Deus. Fora tem dilúvio, dentro da arca tem salvação de Deus. É o poder da nova aliança habitando entre nós, amém? Que Deus comunique essa verdade no seu coração. Receba as dádivas da nova aliança, palavra, espírito, a igreja, Deus deu para todos nós.